Meu pai brincava, ele até tirava um sarro. Qual que era a profissão que eu gostaria de desempenhar, né? E aí ele falava que você queria ser dono. Mas eu quero começar com uma pergunta. Você sempre se imaginou empresário? Acho que sim, sim. Desde criança você se via empresário? Desde criança. Meu pai brincava, ele até tirava um sarro de mim, junto aos meus irmãos e tal, que eu brincava, que eu falava qual que era a profissão que eu gostaria de desempenhar, né? E aí ele falava que você queria ser dono. E era isso. Qual a sua profissão, dono? Então, o que você quer ser, filho? Dono. E eu falava isso. Já entendendo que era... Não é muito bonito reconhecer isso, mas eu falava. Ai, sensacional. Dono de quê? Não sei, dono de alguma coisa. A ver que já surgia aí o empreendedorismo, né? Mas era isso, Você é queria verdade. ser dono isso. de alguma coisa? Não sei, dono. Agora me conta uma coisa, eu sei que dentro dessa história toda tem uma coisa que está muito envolvida, que é a paixão por moto. Sim. E tem um momento que a moto, ela entra na história sua e do seu pai. Ah, sim, não. Meu pai sempre foi um apaixonado por motos, inclusive hoje tem uma moto dele dentro de uma loja nossa, fazendo lá um cenário, fazendo uma cena, e é, na verdade, uma homenagem a ele. E eu aprendi a andar de moto com meu pai, todas as coisas de esporte, de aventura, isso foi sempre uma coisa que o seu Bianchi nos passou muito. Me conta uma coisa, o que você tem de memória mais cativante do seu pai? O que você carrega de memória de criança ou de adolescência, um momento que foi muito importante entre você e seu pai? Eu acho que a gente aprende a enxergar algumas coisas quando as pessoas não estão mais aqui. O meu pai, o que me chama a atenção hoje foi a sensibilidade que o seu Bianchi tinha. Ele não era um cara estudado em design, em arquitetura, meu pai foi formado em economia, mas ele sempre teve uma visão do que era bom, do que ia ficar bom, do que era bacana. E passa o tempo, a gente não percebe que a gente está ali no meio daquilo, e aí passa o tempo, aquela coisa que ele foi lá e comprou há 30 anos, de repente aquilo virou a coisa mais bacana que hoje existe. Então ele sempre teve uma sensibilidade assim, que hoje eu acho incrível, porque ele não frequentou um meio sofisticado. Meu pai veio de uma família... O pai era farmacêutico, naquela época o farmacêutico era o médico do bairro. O meu avô, Carlos Bianchi, tem até uma praça em homenagem no bairro lá onde meu pai nasceu, que é da Vila Matilde. E ele era um médico daquele bairro, daquele bairro e região. Então não era uma família simples, mas era uma família de um trabalhador, né, de um farmacêutico que tinha lá um comércio, tinha uma farmácia, e meu pai ajudava meu avô no ofício da farmácia. Então não foi uma pessoa que viveu em locais nobres, que teve uma educação em colégios nobres, não. Escola pública, num bairro afastado, que hoje a gente chama, né, um bairro mais simples, mas mesmo assim ele teve a visão de olhar para aquele local, olhar para aquele bairro, olhar para aquela praia, olhar para aquele clube e falar: aquilo é bacana,
eu quero estar ali. Então, isso é algo que hoje me chama muita atenção. Eu converso até com alguns amigos assim, que vivenciaram esses locais onde nós tivemos e falaram, nossa, mas seu pai tinha uma visão, né? Era isso. Era um visionário. Era isso. Então isso é a coisa que eu acho que mais me marca nele, assim. Ele sabia das coisas. Você tem um pouco disso também? Não sei, talvez um pouquinho sim, porque eu também não estudei design, eu sou formado em Direito. E hoje eu cuido da Interbank, da nossa empresa, eu cuido dessa parte toda de estilo e design, né? O caminho por onde vamos em termos de design. Você que cuida da parte do design? Sim. Você e a Interbank são quase irmãos gêmeos. Nasceram juntos. A Interbank nasceu um ano após o meu nascimento. Então eu sou de 75, a Interbank de 76. Então eu cresci naquele ambiente. Nós tínhamos a primeira fábrica foi no Brooklyn, na Padre Antônio José dos Santos, aqui pertinho, bem pertinho daqui. E eu ia lá bagunçar a produção. Na verdade, tem funcionários até hoje que estão conosco. Mentira. E fala, sim. Viu você criança, viu você viram nascendo. com 3, 4 anos indo bagunçar lá nas férias. E aquela coisa de ficar martelando na madeira, contando parafuso, misturando as coisas. Tem histórias assim. Como era o Luiz de 5 anos na fábrica da Interbank? Era bonzinho, bem bonzinho. Fiquei pior depois. Meu pai sempre foi, por exemplo, eu em casa não podia ficar parado. Se meu pai aparecesse para almoçar, depois do almoço em casa, eu estivesse dormindo, assistindo sessão da tarde, dava problema. Então eu tinha funções. Meu pai sempre foi de dar tarefinhas, funções e um dinheirinho em função disso. Então eu era o piscineiro de casa, eu era o jardineiro e eu lavava os carros. Isso eu sempre fiz. Isso meus amigos até comprovam, não é história de vídeo não. Tinha uns gozadores que me ligavam assim na época telefone fixo, às 3, 4 da tarde. E aí, Bianchi, já aspirou a piscina? Eu sabia que era o que eu tinha que fazer mesmo. E aí nas férias, quer dizer, eu fazia tudo isso e me sobrava tempo ainda. E o pai sempre falava, vamos comigo, vamos hoje comigo, vamos sair, você vai à tarde comigo lá para a fábrica. E aí começou entrando nisso, todos os meus irmãos estavam nesse negócio e aquela coisa de italiano, né? Ter o filho perto, tá ali, não é fácil. Abraça a família inteira, Exatamente, né? Não é fácil, né? Acho que talvez isso fosse até uma demanda assim, é fácil. Eram um pai e 4 filhos, né? Todos na mesma empresa, né? E eu brinco até com os arquitetos, falo, haja torneira, tem que vender muita torneira para toda essa turma. Mas tem o lado muito bom disso, né? Que é a questão de confiança, de irmandade. Realmente tem o lado de diferenças, de discussões, mas a gente sempre tentou fazer isso bem, assim. Eu lembro que brigava com o pai, chegava à tarde e ele falava, vamos jogar tênis à noite no clube? Joga comigo, você não queria jogar tênis porque você tinha brigado com o chefe às 3 da tarde, né? Mas, não, vamos jogar. E aí tudo se resolvia ali. Hoje meu pai não está mais conosco, mas são 4 filhos, né? Que são sócios, na verdade. Então, isso não foi conquistado, isso já era fato, né? Obviamente, precisa ser mantido, né? Porque é uma empresa com 47 anos, se também não tiver donos competentes, ela não dura 47 anos, né? Ela já teria morrido aos 30, né? Então, há muito tempo já o seu Bianchi, que nos deixou há poucos anos, mas há muito tempo já ele não era o gestor, né? Ele era ali um conselheiro, ele fazia ali o que ele gostava de fazer, ele sempre gostou muito da parte fabril, mas a administração da empresa sempre foi feita pelos filhos, então até as decisões, a parte administrativa, a produção, então isso já era Como foi? há 30 anos já vem sendo tocada
pelos filhos, né? No momento em que você foi escolher uma faculdade, por que você escolheu direito? Primeiro eu fiz economia, mas aí tranquei em 3 meses, não era um negócio. Quando você foi para a faculdade, você teve dúvida do que queria fazer? Não, eu primeiro, como eu falei, sim, acho que dúvida sempre, acho que a gente, né? Acho que vem, talvez hoje seja um pouco melhor a maneira como a gente aborda com os filhos, mas o jovem sai muito, né? O que você quer ser quando crescer? Tirando a história do dono, né? Mas eu primeiro prestei economia, entrei, não gostei, nunca fui bom de matemática, e aí larguei com 3 meses, e aí fiquei um tempo sem, achando, né, que eu era o dono, né? Já ganhando dinheiro, já vendendo, sendo vendedor, ganhando salário. Sim. Trabalhei como vendedor na loja. Depois fui ser gerente. Sim. Passei por essas etapas, né? Eu precisava, né, começar por baixo. Então comecei lá ajudando o pai na fábrica, quase que não contando parafuso, mas fazendo tarefas ali bem burocráticas, né? E depois fui ser vendedor, aí fui gerenciar uma loja mais longe, que ninguém queria ir, deixa o mais novo ir lá. Tinha que quase que viajar para chegar nessa loja. Tem mais pique, deixa ele ir. Eu ia lá e gerenciava aquela loja. E aí nesse período eu tinha trancado a faculdade, acho que eu tinha 20 e poucos anos, 23, 24 anos, não tinha entrado numa faculdade, quer dizer, tinha trancado essa de economia. E aí eu comecei a sentir falta, comecei a me sentir até uma pessoa que já ganhava dinheiro, eu já trabalhava, enquanto alguns amigos nem trabalhavam ainda, só estudavam. Então eu já tinha independência financeira, eu já tinha um bom carro que eu tinha comprado com o meu dinheiro, eu fazia viagens, eu gostava de esquiar, eu ia esquiar com o meu dinheiro. Então comecei a me achar, né? Mas nas conversas sociais comecei a me sentir burro. Eu faço a viagem, tenho um bom carro, mas não tenho a minha independência, mas não tenho uma faculdade. Quando alguém me perguntava assim, olha, e aí, o que você fez? E aquilo me incomodava. E aí eu, com 24 anos, prestei novamente, entrei em Direito. E essa história é engraçada do Seu Bianchi. Olha como o Seu Bianchi era esperto. Aí eu, lá com os 24 anos, né, já tinha meu dinheiro, podia pagar minha faculdade normalmente. E aí, como, né, paizão, eu tinha pago já dos meus irmãos. E aí, olha, entrei na faculdade, aquela história de, né, quer me dar uma ajuda, tal, como é que faz? Meu pai falou, comendo filho, pelas beiradas. Tranquilo, pago tudo. Pago material, pago mensalidade, pago tudo para sua faculdade. Só que vamos combinar o seguinte, se separar, você me devolve. Eu já virei fã do Seu Bianchi. Aí eu falei, tá bom, fechado. Tá combinado. E ali eu com os 27, 28 anos, namorando, querendo viajar pra praia, na sexta-noite, pensa que eu não pensei em parar. Pensei, aí eu pegava a calculadora, fazia as continhas. Não, vou continuar. E me formei. Então meu pai... Não parou porque estava caro. Lógico. Não, a conta... Não, prefiro trocar de carro esse ano. Aí eu... Não. E aí eu continuei. Então meu pai me ajudou duplamente. Né? Uma patrocinando a faculdade, outra não me deixando parar. Porque naquela idade, os amigos já tinham se formado, já estavam viajando, já iam pra praia mais cedo. Eu lá, sexta-feira, às 10 da noite, prova da faculdade. E a namorada esperando. E era assim. Então ele me ajudou também a me formar em Direito. E aí eu procurei por Direito, porque acho que Direito é uma matéria que todo mundo tinha que ter um pouquinho. Hoje eu vejo desse cara visionário que eu falei, que foi o Seu Bianchi, como continuar esse legado e trazendo até parte para os dias de hoje daquilo que ele fez lá atrás.
A gente tem até projetos aí que estão sendo desenvolvidos para retomar um pouco daquilo que a gente fazia no passado e que hoje em dia até se fala, não, mas isso é inviável hoje em dia. E vai dar para fazer. É isso que a gente quer fazer. A Interbanho sempre foi, ela foi pioneira na customização, em coisas que o mercado tinha padrão e a Interbanho ia lá e começou fazendo uma maçaneta, né? Meu pai era do ramo de ferragens, ele trabalhou muito tempo na La Fonte, e ali ele foi abrir uma primeira representação de ferragens para a La Fonte, uma loja para o fabricante La Fonte. Ele pegou a primeira representação, abriu uma loja na Rua das Ferragens, que é a Rua Rego Freitas. E dali ele começou então a customizar a parte de maçanetas, porque o que tinha era X. Era aquilo que a fábrica oferecia. Então ele começou a desenvolver as maçanetas em latão, com madeira, na época pinho de riga, freijó, mogno, madeiras que hoje em dia são proibidíssimas. Mas na época se fazia aquilo, mármore. E aí, pensa, o que é uma maçaneta alongada? Uma maçaneta alongada é um toalheiro. Se você pega uma maçaneta, faz ela grandona, é um porta-toalhas. E aí ele começou a fazer a linha de acessórios de banheiro no mesmo acabamento das maçanetas. Então, madeira, dourado, mármore, bolas de mármore, aquilo começou, o Interbanho começou assim. A gente tem anúncio na Casa Cláudia, eu tenho esse recorte, em 76, dessa linha que chamava Projeto S, a linha de maçanetas, e que depois virou a linha de toalheiros. Me conta uma coisa, como que você divide hoje o dia a dia da empresa com os seus irmãos? Cada um tem uma parte, o Ulisses é toda a parte de execução, Fabril, né, desenvolvimento de produtos especiais, e assim, é quase que eu falo, eu tenho o conceito, um pouco da ideia, ele me ajuda na ideia e é ele que faz acontecer. Aí tem o Ricardo, que é a parte de administrativa, toda a parte de administração da empresa, e financeira, e o Fernando também, a parte de compras, produção também. São 3 fábricas e vamos dizer, no varejo, na loja. Ali comercial. Nas lojas, né? Exatamente. Luiz, você depois já se encontrou na empresa, você casou, com 2 filhos. Sim. Em que momento, como é que foi esse momento, Luiz, virando o pai de família? Eu acho que realmente eu brinco, né? Depois que a gente tem filhos, a gente não pode morrer mais. Até então a gente até falou, se eu me arriscar ali, eu lembro que eu corria de motocross e aí comecei a diminuir o ritmo na corrida. Isso foi uma coisa que fez diferença, assim. Te deu alguns medos, assim? Eu acho que sim, eu acho que hoje é isso, a gente tem esse medo, né? Eu acho que o filho dá essa responsabilidade, né? Eu preciso estar ali e eu preciso educar esses caras para que eles sejam pessoas boas, né, pro mundo, né? E a gente tem que educar é difícil, né? Eu sou um pai bravo. Sou bravo. Você é um pai bravo, Luiz? Tem que ser pai bravo, tem que ser, não tem jeito. Tive um pai bravo, o pai era bravo. O seu Bianchi, só olhava. O Bianchi não levantava a voz, não. E você é o pai bravo olhando hoje? ou a mão. Tinha uma mão no estado. Gente, eu não enxergo você bravo hoje. Sou exigente, Mas não tem filho educado, tem que ter pai exigente, não tem jeito. E hoje eu falo, qual que é a coisa mais bacana que você pode ouvir dos seus filhos? Que eles são educados. Para mim, é uma coisa que leva. Lindos, não lindos, são bons no esporte, não, assim, olha, seus filhos são educados, parabéns. Hoje é o maior elogio que eu posso ter, para mim, você educou, tá educando.
aquele menino de 15, 16 anos, Luiz, vendo o pai e os irmãos, o que aquele menino diria para o Luiz de hoje? Aproveite as oportunidades, né? Aproveite as pessoas, aproveite... Acho que eu aproveitei bem meu pai enquanto ele estava aqui, isso foi uma coisa que eu, até em algumas diferenças que a gente tinha, conseguimos juntos dirimir, ter uma relação super boa. Então, acho que aproveitar esses momentos. Amanhã a gente não sabe, né? Pode acontecer tanta coisa, tem tanta história aí que a gente ouve. Então, eu acho que é viver bem dentro dos nossos negócios, dentro do trabalho, viver bem com as pessoas e aproveitar aquelas pessoas que você gosta. Obrigada, amei nosso bate-papo, muito sucesso sempre. Obrigado. E olha, vamos ficar de olho porque tem muita coisa boa para stalkear lá nesse Instagram. Obrigada, Luiz. Obrigado, foi ótimo.